Nós vamos abrir a Santa Palavra de Deus, lá no Evangelho de João, no capítulo de número 12. O texto da nossa meditação nessa noite será do versículo 24 ao 26. Mas para que entendamos um pouquinho melhor o contexto, nós começaremos a ler a partir do versículo 20. Mas a mensagem será do 23 ao 26. Mas vamos ler a partir do versículo de número 20 para entendermos um pouquinho melhor o contexto da mensagem que ouviremos nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor, assim diz o texto da palavra de Deus. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Vocês vão ler todos comigo a partir de agora, até o 26. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Oremos ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Dia de humildes começos. Deus, que saudade nós estávamos do Conexão, Deus. Fazíamos esse evento aqui antes da Cracolândia, que está na porta da igreja, e hoje estamos recomeçando, com humildade, com singeleza, para a Tua glória. Te agradeço por cada irmão que veio, cada um é tão precioso. Te agradeço pela equipe maravilhosa que nos ajuda. Te agradeço por quem está ouvindo em casa, Pai. Te agradeço por quem vai ouvir depois. Mas quero te agradecer, sobretudo, Deus, pela salvação maravilhosa que temos em Jesus. E te agradeço pelo poder e pela unção do Espírito Santo que estão sobre nós nesta noite. Deus, que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós. Que a presença do Espírito de Deus seja perceptível nesse lugar. Ó Deus, que Ele aqueça o nosso coração. Que o Senhor Jesus fale conosco. O texto é maravilhoso e diz que quem serve ao Senhor tem que estar com o Senhor onde o Senhor está. Dá-nos a bênção de servir ao Senhor e entender, Deus, de fato, que nós somos verdadeiramente servos do Senhor Jesus. Ó Deus, mostra-nos o que é a glória de um servo. E, ó Deus, dá-nos a bênção de viver para a Tua glória todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Cruz e glória. Glória e cruz. Se você me perguntasse o que define o ministério pastoral, eu diria a você que é uma realidade entre a cruz e a glória. Eu imagino que quando tiver daqui a uns 20 anos, uns 43 anos de ministério pastoral, eu vou escrever um livro com este tema, Entre a Cruz e a Glória. Mas não só o ministério pastoral, a vida cristã neste mundo é vivida entre a cruz e a glória. E nenhuma vida exemplifica isto de melhor maneira, mais do que a vida do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Nesse texto que ora lemos, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos o Senhor Jesus na sua última semana de vida em Jerusalém. E quando ele está ali, então, naquela grande festa para a qual subiram a adorar todos os judeus, a palavra de Deus nos conta, queridos irmãos e irmãs, que alguns gregos querem conhecer o Senhor Jesus. Por mera curiosidade, porque ele é o grande avivalista, o grande pregador, o grande mestre do momento. Então eles procuram Filipe, que é de Betsaida, uma região mais ao norte, onde se falava mais grego às vezes do que até aramaico. E André também era da mesma cidade. Então eles vão e procuram e dizem a Jesus que aqueles gregos querem vê-lo.
Mas Jesus não faz caso de ver aqueles gregos. Ele diz o seguinte aqui a nós no versículo de número 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E quando Jesus diz que a sua hora de ser glorificado é chegada, ele está falando de sua morte. E no versículo de número 26, 3 vezes, você vê a palavra servo se repetir. Ele diz, se alguém me serve, ali estará o meu servo, se alguém me servir. Jesus está falando da sua glória. E ele é o servo do Pai por excelência. E ele nos apresenta aqui a realidade da sua vida entre a cruz e a glória. E ele nos mostra neste texto, nesta noite, a glória de um servo. Queridos irmãos e irmãs, se nosso Senhor, que é o Rei da Glória, veio a este mundo para nos salvar, sofreu tremendamente nesse mundo, todos nós cristãos precisamos saber que nós vamos enfrentar grande luta, grande aflição e angústia neste lado de cá do céu. Este mundo não é a nossa casa. Esse mundo não é o nosso lar final. A Bíblia nos assegura tribulações e angústia, mas nos assegura momentos maravilhosos de glória neste mundo, porque no meio de todas as provações e angústias que venhamos a enfrentar, o nosso Senhor nos promete, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ao olharmos para este texto, então, a palavra do Senhor nesta noite nos apresenta a glória de um servo, e que você que está aqui e serve ao Senhor Jesus, aprenda verdadeiramente qual glória o Senhor tem para a sua vida. E ao olharmos para o texto da palavra inicialmente, ele nos diz que a glória de um servo é a morte. A glória de um servo é a morte. Olha o que Jesus diz no início do versículo 24. No 23 ele diz que chegou a hora dele como filho do homem ser glorificado. No início do 24 ele diz, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. O início do versículo 25 diz, quem ama a sua vida, perde-a. E no versículo 26 ele diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Jesus conta uma ilustração, queridos irmãos e irmãs. Ele nos mostra talvez um feixe de trigo belo numa mesa. E você talvez passa a mão ali naquela espiga do trigo e tem vários grãos de trigo sobre a mesa. Eles podem até parecer belos, mas se eles ficarem na mesa, eles não terão função nenhuma. É necessário que eles caiam na terra, sejam plantados e morram, para que eles possam vir a dar fruto. Jesus diz aqui claramente, em verdade, amém, amém vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Jesus está dizendo que para que nós sejamos bênção da nossa vida cristã, nós temos que estar dispostos a morrer para nós mesmos. Ele exemplifica a sua própria vida como grão de trigo. Se ela não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. O seu povo não será salvo. E aí ele diz então no início do versículo 25, quem ama a sua vida perde-a. Quem ama a sua vida nesse mundo, mais do que viver para Deus, vai perdê-la eternamente. E nós, queridos amigos e irmãos, conhecemos tanta gente que ama demasiadamente a sua vida nesse mundo e anda longe de Deus e caminha a passos largos para o inferno, porque ama este mundo, ama as coisas deste mundo, e a palavra de Deus diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, este mundo está passando bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece eternamente. É por isso que nós, estando no mundo, somos sal da terra e luz do mundo, mas não somos do mundo. Jesus orou por nós, Pai, te peço que não os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Não amamos os desejos da carne, não amamos os desejos dos olhos, não queremos viver na soberba desta vida. Nós estamos conscientes que para viver uma vida de glória na presença do Senhor Jesus, nós precisamos morrer para nós mesmos. E Jesus, queridas irmãs e queridos irmãos, vai morrer por nós. E ele diz no início do versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Ele estava indo para a cruz, para morrer por nós. E se nós o amamos, nós temos que segui-lo. Se necessário for, até uma vida de cruz,
de humilhação, porque ele deu a sua vida na cruz por amor de nós. É a exigência do discípulo, irmão, renunciar e estar disposto a morrer para si mesmo. Em um dia em que Jesus convoca os seus discípulos a segui-lo, em Marcos 8,34, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos que renunciar a nós mesmos. Nós temos que estar dispostos a, se necessário for, ser crucificados pelo Senhor. Nós temos que seguir seus passos e fazer a sua vontade todos os dias da nossa vida. Se nós, queridos irmãos e irmãs, queremos ser uma bênção, nós precisamos entender que a glória daqueles que servem é a glória daqueles que morrem para si mesmos, para viver para Deus. Paulo, quando fala que abriu mão do legalismo judaico, abriu mão de ter justiça própria, abriu mão de receber o aplauso dos homens, abriu mão de querer ser reconhecido pelo seu próprio desempenho. Ele diz lá em Gálatas 2, 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Paulo diz, eu não tenho justiça própria pelo meu desempenho. Paulo morreu para si mesmo. E ele diz, agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A glória de um servo é a morte. Quem é meu ovelha há muito tempo sabe que um dos servos de Deus que eu mais admiro na história da igreja é o reverendo George Whitefield, um grande referencial de Deus para a minha vida. George Whitefield é simplesmente um dos maiores pregadores da história da Igreja de Cristo Jesus. Ele, junto com os irmãos Wesley, foram um instrumento para começar um grande avivamento na Inglaterra no século XVIII. À época, a Inglaterra estava numa grande bancarrota econômica. 1 de cada 6 casas de Londres era um prostíbulo. As ideias, queridos amigos e irmãos, de David Hume, do deísmo, e as ideias de Voltaire, dizendo que o cristianismo acabaria em 100 anos, reinavam na Inglaterra. Muitos pastores naquela época faltavam do culto para irem para os prostíbulos ou para ficar apostando no domingo nas brigas de galo. E Deus levantou aquele moço George Whitefield com os irmãos Wesley para começar um tempo de oração na Universidade de Oxford. George Whitefield tinha uma teologia reformada, calvinista como a nossa. Os irmãos Wesley eram tanto quanto mais arminianos. Mas George Whitefield, quando começou a pregar, logo de formar-se em Oxford, ele então orou diante de Deus 3 dias, jejuou, e quando ele foi pregar pela primeira vez, quando ordenado, amados amigos e irmãos, o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja de uma maneira tal, que pessoas com convicção de pecados desmaiaram enquanto aquele homem pregava. Ele pregava com grande poder e unção. Ele lia a Bíblia de joelhos. Ele orava pelo menos 4 horas todos os dias. E então, vários pastores começaram a fechar as portas da igreja para Whitefield porque tinham ciúme dele. E começaram a falar mal dele, porque ele era usado por Deus. É sempre assim, quando alguém é usado por Deus, as pessoas vão difamar e vão falar mal por trás. Então, querido amigo e irmão, fecharam as portas da igreja. E um dia Whitefield foi visitar os mineiros de carvão que não tinham acesso à igreja, gente pobre, numa região favelada, e ele então se colocou de pé e começou a pregar para 10 mil deles. E ele disse que quando eles choravam, se marcavam sulcos de lágrimas no rosto negro pelo carvão, e aquelas pessoas começaram a converter-se ao Senhor. E o Espírito de Deus estava sobre o Whitefield, e onde ele pregava se reuniam 10, 15, 20 mil pessoas, e ele começou a pregar na Inglaterra, por todo o país, pregou para a corte, para a elite do seu país, e ele então resolveu ir para a América, e ali ele começou um orfanato em Savannah, e ele pregava de norte a sul. Benjamin Franklin, aquele senhor da nota de $100, aquele cidadão, amava ouvir George Whitefield pregar, mesmo que se considerasse um agnóstico. Um historiador muito famoso diz que a pregação de Whitefield foi um instrumento para unir as 13 colônias americanas, porque ele pregava, e onde ele pregava, Deus levava multidões e convertia muita gente. Mas enquanto ele ficou nos Estados Unidos, seu amigo John Wesley, que antes tinha medo de pregar fora das igrejas, foi convencido por ele e se tornou o líder do avivamento na Inglaterra. Mas então, enquanto Whitefield está longe, Wesley, que toma a liderança, escreve no jornal um dia: o senhor George Whitefield é uma bênção. É um dos maiores pregadores da história da igreja. Mas ele crê na doutrina da predestinação e no calvinismo. E essa doutrina é uma doutrina do inferno, uma doutrina do diabo.
E o Whitefield, lá dos Estados Unidos, escreve para ele, fala assim: meu irmão, não faça isso. Porque nós vamos dividir a igreja do Senhor? Porque nós vamos brigar? Mas o Wesley não quer nem saber, escreve outro artigo contra a nossa maravilhosa doutrina da graça, que mostra que a nossa salvação depende da ação soberana do Senhor. Wesley dizia que a salvação depende da escolha do homem, e então, quando Whitefield volta para Londres, agora ele não é o pregador tão famoso. Ele foi pregar num lugar na rua, as pessoas começaram a jogar tomate nele. Então seus discípulos construíram um grande tabernáculo para mais de 1000 pessoas, onde ele pregava ali todos os domingos para mais de 1000 pessoas. E alguns dos discípulos de Whitefield começaram a dizer: pastor, o senhor não pode aceitar isso. O senhor foi o primeiro instrumento que Deus usou para o avivamento. O senhor é um dos maiores pregadores da história da igreja. Levante-se contra esse homem, John Wesley, e nós o apoiaremos. Nós seremos contra ele. Nós o defenderemos. O senhor é o maior pregador. Whitefield olha para eles, irmãos, e diz o seguinte: morra para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Morra para sempre o nome de George Whitefield. Viva para sempre o nome de Jesus Cristo. Eu quero ser o servo de todos. Whitefield preferiu não brigar e se humilhar na presença do Senhor Jesus. A situação foi tão impactante que quando Whitefield morreu e foi sepultado debaixo do púlpito da igreja presbiteriana de Newburyport, na Nova Inglaterra, perto de Boston, eu estive naquela região já. Na Inglaterra perguntaram a John Wesley se ele acreditava que veria George Whitefield no céu. E John Wesley disse ao repórter não. O repórter assustou: sério? Ele falou assim: não, porque ele vai estar tão perto do Senhor Jesus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Que bom, amados irmãos, é quando nós nos humilhamos e morremos para nós mesmos e deixamos um bom testemunho, a ponto de que aqueles que se antagonizam a nós são obrigados a reconhecer a graça do Senhor Jesus na nossa vida. Morra para si mesmo. Deus quer que nós morramos para nós mesmos. É preciso que o nosso velho homem seja crucificado para que Cristo viva em nós, para que nós vivamos para a sua glória. Que Deus te dê a bênção de morrer para si mesmo. Amém, meu irmão? Que o seu velho homem esteja crucificado. Que Cristo reine em você, hoje, amanhã e para sempre. É difícil quando o nosso velho homem é crucificado, mas é um sinal de que Deus nos ama, de que Ele está conosco. Porque aqueles que não são dele, Ele entrega a própria sorte e deixa que eles se afundem no seu pecado, porque eles vão passar a eternidade no inferno. Então, se você é do Senhor, entenda que talvez você vai ser humilhado nesse mundo, mas o céu é seu. Jonathan Edwards costumava dizer que este mundo é o único inferno pelo qual os cristãos vão passar. Mas este mundo é o único céu pelo qual os ímpios vão passar. Então, o único inferno que você vai enfrentar é esse mundo. O céu é seu. Você é de Jesus. Morra para si mesmo. Viva para Deus. A glória de um servo é morrer para si mesmo. Que nós morramos para nós. Amém, meus irmãos e irmãs? Que viva em nossa vida, em nosso ministério, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Cruz e glória. Glória e cruz. A vida cristã é vivida entre a cruz e a glória. Pastor, qual é então a glória de um servo? A glória de um servo, em primeiro lugar, é a morte. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz que a glória de um servo é o fruto. A glória de um servo, em primeiro lugar, é a morte. Mas, em segundo lugar, o texto diz que a glória de um servo é o fruto. Versículo de número 24, eu li a primeira parte antes, nós vamos ler, mas vamos nos focar na segunda parte agora. Diz assim: em verdade vos digo. Vamos ler todos comigo o versículo? Vamos lá? Em verdade vos digo. Mas se morrer, produz muito fruto. Se morrer, produz
muito fruto. A segunda metade do versículo 25 diz assim: aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Jesus está dizendo que quando nós morremos para nós mesmos e vivemos para Ele, nós vamos produzir muito fruto. Se o grão de trigo ficar na mesa, ele não vale nada, mas quando ele é moído e plantado no chão, de repente, então você vê nascer vários pés de trigo, e ele então produz muito fruto para alimentar muita gente. É quando nós, irmãos, somos esmagados, é quando nós somos moídos, é que o Senhor faz frutificar em nós a sua graça. E a nossa vida, então, abençoa muitos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a palavra nos diz que é no decorrer desses momentos de luta, de angústia, que nós vemos em nossa vida o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. É quando nós, amados irmãos, vamos passando pelo vale da aflição, da lágrima, do luto e da dor, é que nós somos moídos. E então a nossa vida começa a dar fruto para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus. Alguns dias atrás eu citei no sermão de domingo aqui, que Lutero tinha 3 palavras para determinar o nosso crescimento no estudo da doutrina, da teologia e da palavra de Deus. Ele falava sobre oração, meditação e provação. E ele dizia que oração é importante para você estudar a doutrina e fazer uma boa teologia. Meditação, estudo do texto, reflexão bíblica. Mas ele diz que nós só podemos experimentar as verdades maravilhosas da Escritura na prática quando nós somos provados. É quando nós somos moídos, massacrados e passamos por angústia que nós provamos que Deus está conosco nos momentos de aflição. São nesses momentos que nós aprendemos que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. E ali somos preparados para consolar os que estiverem em qualquer angústia com a mesma consolação com a qual o Senhor nos consolou. Queridos irmãos e irmãs, nós morremos para nós mesmos para dar fruto. Então, quando nós somos crucificados para nós mesmos, nós não pensamos mais na nossa reputação, nós não pensamos mais na nossa glória, nós não temos mais vergonha de Jesus, nós pregamos o Evangelho para qualquer um que passe na nossa frente, nós damos testemunho para todos os que estão perto de nós. Nosso grande desejo é ser uma bênção, é ganhar almas, é abençoar a nossa família, é abençoar os nossos amigos, é abençoar a igreja de Cristo Jesus, porque nós sabemos que o nosso Senhor morreu por nós. E é um privilégio, queridos irmãos, dar fruto para Ele. A Bíblia diz num versículo maravilhoso, em Provérbios, que o fruto do justo é árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Quando nós, queridos irmãos e irmãs, paramos de viver para nós, nós vamos dar fruto e a nossa vida vai ser uma bênção para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa! Que tipo de fruto você está dando, meu irmão? Alguma pessoa tem sido abençoada através da sua vida? No último sábado, irmãos, nós tivemos uma reunião maravilhosa no conselho. Vocês vão me ver contar isso aqui no domingo, quando tiver mais gente também. Onde nós recebemos mais 9 novos membros. Vão ser recebidos no dia 25. Mas uma irmã muito querida, que eu estava orando há 5 anos para que ela e o marido dela se tornassem membros dessa igreja, contou um testemunho para nós que ela ora a Deus todo ano para ganhar pelo menos uma alma para Cristo Jesus. E ela disse que ela estava investindo numa menina no trabalho. E algum tempo atrás, então, essa moça, queridos irmãos e irmãs, teve pensamentos suicidas, de tirar a sua própria vida. Eu não sei se chegou a tentar, mas essa moça, numa situação desesperadora, ouviu uma voz do coração dela: procure a fulana. E ela chegou no trabalho na segunda-feira e procurou a fulana, e contou que tinha pensado ou tentado se matar. E a fulana, então, pegou e levou-a para uma sala à parte, e diz para ela que ela não deveria fazer isso, que a vida dela podia ter sentido, que ela era amada, e perguntou a ela se ela gostaria de receber a Cristo Jesus como seu único Senhor e Salvador. E a moça, naquele exato momento, naquela hora, se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo Jesus, foi salva. Aleluia! Você estava ali, né, Suza? Foi tirada da morte para a vida. Toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Nós temos que dar fruto para o Senhor, irmãos.
Eu desafiei quem estava ali, por que não fazer essa oração? Pelo menos uma alma por ano, Senhor. O grande pregador Whitefield dizia, dá-me almas ou leva a minha alma. Que fruto você está dando? As pessoas percebem na sua vida o fruto do Espírito? Quem convive com você percebe que você de fato é transformado por Cristo Jesus. A sua vida tem sido bênção para a vida de alguém? Você tem testificado para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas do seu ciclo de relacionamento, que Jesus Cristo te amou e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados? Todos nós, irmãos, somos chamados para dar fruto. Todos nós que fomos salvos por Jesus, somos chamados a sermos testemunhas vivas de Cristo Jesus. E Deus quer que nós testifiquemos para a honra e para a glória de Jesus. Qual é o testemunho, irmão, que você vai deixar? Se você partir desse mundo, qual é o testemunho que vai ficar? Eu gosto, irmãos, da história de um homem chamado Alfredo Nobel. Eu não sei se você sabe, mas Alfredo Nobel foi o inventor, o criador da dinamite. E no início do século XX, no final do século XIX, e a dinamite, quando ela foi lançada, os países começaram a usar a dinamite na guerra e já milhares de pessoas morreram por causa da dinamite logo no início. E quando morreu o irmão de Alfredo Nobel, ele então, queridos irmãos e irmãs, foi confundido com seu irmão e os jornais do mundo inteiro publicaram na sua primeira página, morreu Alfredo Nobel, um dos maiores assassinos da história da humanidade. Alfredo Nobel, quando ficou sabendo daquilo, ficou perplexo. E ele falou assim, eu não posso deixar esse testemunho. Então, ele falou assim, eu preciso criar algo que vai trazer bem para a humanidade. E aí ele criou o chamado Prêmio Nobel. Prêmio Nobel da Ciência, Prêmio Nobel da Matemática, Prêmio Nobel da Paz. E você não sabia que Alfredo Nobel era o inventor da dinamite. Ele deixou um legado de investir na ciência, de investir em atitudes humanitárias, de investir na paz, de maneira que alguém que deixasse um legado importante receberia um valor, receberia uma honra e seria um excelente testemunho. Um homem que tinha um testemunho horrível pôde mudar o seu legado e o seu testemunho, quando entendeu que era melhor fazer bem para a humanidade do que destruí-la. Querido irmão e irmã, qual é o testemunho que nós vamos deixar? Qual é o nosso legado? Não fazemos isso para a nossa própria glória, nem para deixar um grande nome, mas nós temos que deixar o testemunho de alguém que andou com Deus, de alguém que amou a Jesus, de alguém que foi uma bênção, de alguém que fez toda a diferença. No dia em que você partir, o que vão dizer de você? Eu espero em Deus que eu tenha dado fruto até o dia final. E você também. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Cruz e glória. Glória e cruz. A vida cristã é vivida entre a cruz e a glória. E aqui nosso Senhor, que será crucificado, diz que nesse momento em que vai ser crucificado, está sendo glorificado. E ele nos apresenta, queridos irmãos, a glória de um servo. Ele diz que a glória de um servo é a morte. A glória de um servo é o fruto. Mas, pastor, o que mais caracteriza a glória de um servo? Jesus diz, amados irmãos, em terceiro lugar, que a glória de um servo é a honra. A glória de um servo é a honra. Versículo de número 26. Eu vou ler uma vez, a igreja lê segunda vez. Se alguém me serve, siga-me onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vocês leiam o mesmo versículo. 1, 2, 3. Vamos lá. Se alguém... Queridos amigos e irmãos, o texto está nos dizendo que quem serve a Jesus, segue a Jesus. Quem serve a Jesus está onde Jesus está. Vive em comunhão com Ele e vai para onde Ele manda. E Ele dá uma promessa maravilhosa para nós no final desse versículo, quando diz, e se alguém me servir, verdadeiramente, se alguém me servir, o Pai o honrará. Essa é uma bênção maravilhosa.
Porque as pessoas, amados irmãos, andam em busca da honra deste mundo, da glória deste mundo, do reconhecimento deste mundo. Mas nós não podemos, irmãos e irmãs, nos fiar do aplauso da multidão. Nós não podemos confiar nos tapinhas nas costas. Nós não podemos confiar nos apertos de mãos de homens e mulheres que não têm a glória do Senhor como seu primeiro objetivo. Porque pessoas que hoje te apertam a mão, dão tapinha nas costas ou aplaudem você, no dia de amanhã elas podem estar esfaqueando você pelas costas. Nosso próprio Senhor é prova disso. Quando naquele domingo de Ramos ele monta naquele jumentinho, a multidão coloca as suas vestes no chão, coloca palmas de árvores e canta: Hosana, Hosana ao Rei, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao Filho de Davi. A multidão canta hosanas a Cristo Jesus, louvando porque o Rei está entrando em Jerusalém. Os estratagemas dos sacerdotes prevalecem. É armado um julgamento espúrio na quinta noite. E a multidão que cantava Hosana no domingo, agora na sexta-feira de manhã, por influência dos sacerdotes. Quando Pilatos diz que vai soltar Jesus, eles dizem: solta Barrabás, um ladrão, um bandido. Ele diz: então o que farei de Jesus chamado Cristo? Não há nele culpa alguma. E a multidão, incitada pelo sacerdote, grita: crucifica, 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 crucifica. Não se fie do aplauso da multidão. Quem hoje está dizendo a você: bendito que vem em nome do Senhor, amanhã pode dizer: crucifica para você. Certa vez eu vi um irmão da Sociedade Bíblica visitar a igreja, ele contou uma ilustração bem interessante. Ele disse que a vida de alguns pastores geralmente é o seguinte, que no primeiro ano, quando o pastor chega à igreja, as pessoas dizem: bendito que vem em nome do Senhor. No segundo ano, quando o pastor começa a mexer as coisas, mudar aqui, querer revitalizar a igreja, a pessoa: com que autoridades fazes estas coisas? E no terceiro ano, a multidão: crucifica, 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 crucifica. Não é só com o pastor que acontece isso, não, irmão. O que o texto está querendo ensinar para mim e para você? Que a honra dos homens é fugaz. Que o aplauso humano é passageiro. Não vale nada tapinha nas costas. Sabe por quê? Porque nós queremos ouvir no dia final a palavra daquele que por sua graça vai nos dizer: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não nos importam os aplausos da multidão. Não nos importa o dia da vaia, querido amigo e irmão, porque o nosso auditório é de um só. Nós sabemos a quem nós vamos prestar contas. E a Bíblia diz, querido amigo e irmão, que quando nós servimos ao Senhor Jesus com dignidade, com sinceridade, com fidelidade, é o Pai que promete nos honrar. Isso é maravilhoso. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Por que eu posso me humilhar? Porque Deus é todo poderoso. Mas por que eu posso me humilhar? Porque Deus é sábio. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. O Senhor sabe o tempo de nos exaltar, irmãos. Então nós não devemos nos preocupar se nós estamos no pó ou vivendo um momento de humilhação. Se nós estamos passando por um momento como esse, nós devemos nos quebrantar, porque na hora certa o texto diz que o Senhor vai nos exaltar. É Ele quem decide. E quando Ele nos exaltar, nós o glorificaremos. Para que Ele em tempo oportuno, Ele sabe o momento oportuno. Mas nós podemos nos humilhar porque o Senhor cuida de nós. Pedro diz: jogando sobre as costas dele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado
de nós. Aleluia! Que bênção maravilhosa. A sua honra não vem de homens. O seu reconhecimento não vem de homens. A sua recompensa não vem de homens. Você foi salvo pela graça mediante a fé e ninguém tira você das mãos de Jesus. Mas quem te honra é o Senhor. Honras de homens são efêmeras. Honras de homens são fugazes. Honras de homens são passageiras. Mas a honra que vem de Deus vai durar para sempre. Vai deixar marcas indeléveis na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Não se preocupe, irmão, se ninguém te reconhece, se ninguém te diz coragem, se você trabalha, e o pessoal ainda fala assim, você está fazendo certo e sobe a plaquinha, nota 2, e te persegue. O seu Senhor também foi perseguido. A vida do lado de cá do céu não é fácil, mas você precisa entender que você ainda não chegou em casa. Eu me lembro da história daquele missionário tão maravilhoso que serviu em ilhas distantes. E já no final da vida, quando ele e sua esposa se aposentam, eles voltam para a Inglaterra, depois de 40 anos plantando igreja, organizando escolas, eles eram muito conhecidos. E quando eles vão se aproximando do porto de Londres, eles veem uma bandinha tocando no porto, eles dizem, estão nos recebendo, a bandinha parando, o missionário, mulher, estão nos recebendo. Qual a surpresa do missionário? Havia um político no barco, não era para eles. E quando eles desceram, já com idade avançada, não havia sequer ninguém para carregar a mala deles. Eles deram a vida no campo missionário. Então eles tomaram um táxi que os levou até a sua casa. Chegando lá, tiveram que limpar a sua casa e o missionário chorando, a mulher chorando, não entendendo nada. O missionário angustiado saiu para caminhar. Enquanto orava, o Senhor lhe deu uma percepção maravilhosa. Quando ele voltou para casa, ele diz, mulher, eu entendi por que não tinha ninguém para nos receber. Sabe por quê? Porque nós ainda não chegamos em casa. Você ainda não chegou em casa. Pastor Gerson Borges escreveu uma música maravilhosa que diz, somos estrangeiros, nossa casa não é aqui. Esse mundo não é nosso país. Somos forasteiros, somos viajantes. Nossa pátria é bem mais feliz. Você ainda não chegou em casa. Fique firme. Você é peregrino e tem que ser uma bênção nesse mundo. Mas um dia se abrirão os portões da grande cidade e você vai olhar para o rei. O rei vai olhar nos seus olhos. Você vai ver a glória do rei face a face. E o rei vai dizer para você, seja bem-vinda, princesa do meu pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. Seja bem-vindo, bendito do meu pai, para o reino de glória que eu preparei para você. Nesse mundo você chora, você não chegou em casa. Mas saiba bem, que ainda que você não esteja em casa, o Senhor prometeu para você, eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Com você todos os dias eu vou estar, até o dia em que em glória eu retornar. O Senhor virá te buscar. O céu é seu. Não se desespere. A sua vida não acaba aqui. A sua honra é eterna. Não é deste mundo. A sua vida pertence ao Senhor. Ao ouvir essa mensagem, eu quero perguntar a você: o que tem trazido angústia para o seu coração? Será que eu e você temos colocado alguma coisa no lugar do Senhor? Será que nós temos buscado realização nas coisas desta vida? Será que nós nos preocupamos mais com o reconhecimento de homens do que com o reconhecimento de Deus? Será que o Senhor não nos permite entristecermos-nos com tudo aquilo que parecia importante,
para que nós valorizemos de fato o que é verdadeiramente importante. O Senhor Jesus nos chama a experimentar a glória. Ele diz que vai nos dar a glória eterna porque morreu por nós. Mas Ele nos chama a viver neste mundo a glória de um servo. Ele nos diz aqui nesta noite que a vida neste mundo é vivida entre a cruz e a glória. O que caracteriza a glória de um servo? A glória de um servo é a morte. A glória de um servo é o fruto. A glória de um servo não é a honra deste mundo. A glória do servo é a honra que Deus dá. Pastor, por que eu posso então me alegrar? Morrendo para mim mesmo, dando fruto para Jesus, esperando a honra de Deus. Porque Cristo morreu na cruz por você. Ele pagou a sua dívida. O castigo que traz paz para você caiu sobre ele. E porque ele morreu, Isaías diz que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito, porque com seu conhecimento o servo de Deus, o justo, justificaria muitos, porque as iniquidades deles levou sobre si. Jesus ressuscitou e se alegra todas as vezes que alguém é salvo, porque ele sabe que ele não morreu em vão. Foi para nos conquistar, foi para salvar seu povo, foi para abençoar sua igreja. É por isso que o nosso Senhor continua dando fruto até o dia de hoje. E é por isso que ele não precisou de honra humana, porque a grande alegria dele foi ouvir no dia do seu batismo: este é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. A alegria de Jesus foi ouvir o reconhecimento do seu Pai, que eu e você vivamos para agradar o nosso Pai, o Pai que nos amou, que deu seu Filho por nós. Importa agradar a Deus e não a homens, porque se nós agradarmos a homens, não seremos servos de Cristo. Que Deus nos dê a bênção de confiar em Jesus como nosso único Senhor e Salvador, pois nunca ninguém nos amou como Ele. E assim nós experimentaremos em nossa vida a glória de um servo, que é a morte, que é o fruto, que é a honra. Que Cristo seja glorificado em sua vida. Que você viva em comunhão íntima com Jesus todos os dias da sua vida, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar.